Você sabe por que daí você para? Quando você para, você olha o que não deve. E quando você olha o que não deve, você se compromete. E quando você se compromete, você se quebra. Cuidado com as abaixadinhas que você dá. Uma vez, um rei falou para Daniel: dá umas abaixadinhas aí, quem vai ver? Daniel falou: de jeito nenhum. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E se eu me abaixar, você não me vê, mas Deus me vê. Então eu sempre falo alguma coisa assim lá na minha igreja. Na igreja que Deus não é minha, do Senhor Jesus deu para me cuidar. Porque a igreja não é dos pastores, é a igreja de Jesus. E Deus tem compromisso com aqueles que são dele. Querido, você não pode dar comida para os filhos dos outros. Você não pode continuar dando comida para o filho do outro. Se o seu pai é Abraão, você deseja a vinda de Jesus. Agora, se o seu pai não é Abraão, é o diabo. Se é o diabo, não pode dar comida. Quem tinha que dar comida é o outro. Então, às vezes, nós perdemos tanto dando comida para quem não é. E aí você tem que investir em quem é para que ele possa sair. Porque não é preciso muitas pessoas. Eu preciso de uma comprometida com a verdade. Porque conhecereis a verdade te libertará. Então preste atenção que quando você tem essa falta de compromisso, quando você mesmo sabendo que Deus está vendo, mesmo sabendo que o reino das trevas está vendo, porque irmão, não sei, eu vou falar, tá? Depois qualquer coisa amanhã você me manda embora antes das outras duas mensagens. Bom, você falou que era para mim falar, você me entregou o microfone, agora o culto é meu, eu falo. O culto eu estou fazendo para o Senhor Jesus, mas o Senhor me deu a autoridade de falar. Deixa eu falar algo para você. Muitos de nós não gostamos de falar do pecado, porque temos vergonha. E é o que o diabo mais quer, que nós nos sentimos envergonhados, que nós não abrimos o nosso coração. A Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Só tem um jeito de você ser curado: abrindo o seu coração, contando a sua dor, contando as suas mazelas. Por que você não precisa ter vergonha de contar? Porque, irmão, Deus que é Deus já sabe do seu pecado, que Ele é onipresente, onisciente e impotente. E o diabo está como um leão, rodeando, esperando a oportunidade para te comer. O que você quer? Que ele te coma ou que você conte? Porque das duas ou você quer que o cão te come, te frite, ou você fala o que está acontecendo, pede perdão para Deus, se alinha ao padrão de Deus, porque o cair é do homem, o levantar é dele e vai para frente. Porque o alvo nunca está nas costas, está na frente. Você já viu algum tiro o alvo que o alvo fica nas costas? Não, o alvo é na frente. O que Deus falou para Josué? Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Vai para frente. Agora, para você não desviar, só tem um jeito, é na palavra. Porque fora da palavra você se desvia. Fora da palavra você torce o caminho. Fora da palavra você busca alternativa. Fora da palavra, não é essa revista, tá? Eu acho ela assim, sacrificial, né? Fora da palavra você encontra opção. Eu quero dizer para você que é crente. Olha para mim, crentes. Você não tem opção. Você não tem opção. Se você está buscando opção, é porque você não é crente. Você não tem opção. Crente não tem opção, porque só tem dois reinos. Se você deixar de ser crente, para onde você vai? Para o outro reino? Não tem opção. Crente não tem opção. Ou ele é, ou ele é, ou ele é, ou ele é, ou ele é. A opção é a oportunidade do diabo. E olha o que aconteceu com esse homem que foi chamado no ventre da sua mãe. Olha o que ele diz aqui: chamou lá, deu tudo certo, conversaram, ele falou: eu sou. No 12, então disse Manoá: quando se cumprir as tuas palavras,
será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto ele diz. Guarda-se a mulher de tudo quanto ele diz. De tudo quanto procede da videira, todos os derivados de videira, tudo que era da videira, não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberás, nem coisa imunda comerás, tudo quanto lhe tenho ordenado guardarás. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te e preparar um cabrito. E imediatamente, porém o anjo do Senhor disse: Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares o holocausto ao Senhor o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Agora desce um pouquinho. Desce mais um pouquinho no versículo 20. Não, no 20 não. Vamos lá para o 24. Vamos lá para o 24, versículo 24. Depois deu a mulher à luz a um filho que lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaém, em Jorá e Estaol. Então, primeira coisa, quando o menino nasceu, qual foi a primeira coisa que Deus fez? O abençoou. Quando você nasce verdadeiramente do Espírito, quando você nasce de novo, a primeira coisa que Deus vai fazer com você é te abençoar. Quando você nasce de Deus, muitos de nós não nascemos de novo. Precisamos ser gerados de novo. Quando você nasce de novo, a primeira coisa, Deus te abençoa. Agora vamos para frente um pouquinho. Olha aqui o capítulo 14. Desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. E disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai-a, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Um outro aspecto da vida de Sansão: ele tinha um chamado, ele tinha sido consagrado. Um detalhe importante: ele tinha sido ensinado, porque o seu pai buscou do anjo: o que eu vou ensinar? Talvez você tenha sido consagrado, talvez você tenha sido ensinado, talvez você tenha oportunidades, e essas oportunidades você tem desprezado. E a vida cristã, ela é feita de oportunidades. Toda a nossa vida é feita de oportunidades. A oportunidade que você está tendo hoje de ouvir essa palavra, você não terá amanhã. Você não sabe os segundos das nossas vidas. Então, a vida cristã, ela é cheia de oportunidades, e nós temos que discernir as oportunidades. Muitos de nós não discernimos as oportunidades e deixamos passar o tempo de Deus. Diga para o seu vizinho: existe um tempo que Deus nos chama. Existe um tempo de ensino, mas existe um tempo de reprovação. E nós precisamos de, quando estamos sendo ensinados, não cairmos na reprovação. Agora veja bem o que aconteceu com ele. Ele nasceu, já foi abençoado. Quem já nasce abençoado precisa de mais alguma coisa, irmão? Não, já está abençoado. Aí ele escolhe uma mulher pagã, ele entra num jugo desigual. Quando aqui seu pai falou, olha que seu pai deu um conselho: por que você está procurando essa mulher dos nossos inimigos? Não temos o mesmo pai, não temos as mesmas alianças, por que você está escolhendo ela? E ela falou, e ele disse assim: só dessa me agrada. Homens
Irmãos, eu vou pegar pesado com vocês. Só dessa me agrado. Irmão, pode falar, as mulheres fecham os ouvidos, eu vou falar só para vocês. Talvez eu não vou. Será que eu venho pregar mais amanhã? O maior problema das casas, irmãos, é falta de sacerdote. O maior problema na igreja é falta de sacerdote. Homens, vocês precisam buscar o seu chamado. Vocês precisam buscar aquilo para que Deus te chamou. Vocês precisam exercer o sacerdócio. Vocês precisam parar de se ligar às coisas estranhas, aos seus desejos e buscar o plano de Deus para a sua vida. O plano dele é perfeito. E aqui ele diz assim: só dessa eu me agrado, só dessa, essa que eu quero. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois esse procurava ocasião contra os filisteus. Portanto, naquele tempo os filisteus dominavam Israel. O que está dizendo aqui? Ele falou assim: o seu pai e a sua mãe não sabia que ele poderia até conhecer, mas não se casar. Ele estava buscando apenas uma oportunidade para ver os filisteus, mas não se aliar aos filisteus. E olha o que diz na sequência aqui: desceu, pois, com o seu pai e sua mãe a Tiná, e chegando às vinhas de Tiná, eis que um leão novo, bradando, lhe saiu ao encontro. Irmão, quando você sai do caminho, a primeira coisa que você vai ter que matar é leão. A primeira coisa, ele estava andando com o pai dele. A Bíblia está dizendo aqui que ele ia com o pai e com a mãe, mas ele saiu do caminho e ele foi ver o quê? As vinhas, o qual o anjo do Senhor tinha falado que ele não poderia se aproximar, o qual o anjo do Senhor tinha dado. Era o primeiro voto, primeira aliança, o primeiro pacto para ele não se chegar nas vinhas. E ele, quando ele saiu das vinhas, a primeira coisa que aconteceu com ele, veio um leão de encontro. E ele mata esse leão. Dá uma olhadinha ali. Dá uma olhadinha no que diz aquilo. Então o Espírito do Senhor, de maneira se apossou dele, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada na mão, sem ter nada na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizeram. Irmãos, ele rasgou aquele leão, ele sabia que ele estava no lugar errado, ele sabia que ele só teve que enfrentar aquela dificuldade porque ele falhou, porque ele saiu do caminho e ele chegou para o pai e para a mãe e não contou. Porque imagina você fazer uma proeza dessa, pegar um leão, rasgar ele todinho, então, rasgou ele inteirinho, jogou lá no chão e vai chegar em casa. Onde você está? Está dando uma voltinha aí. Acabei de rasgar um leão e não contou nada. Por que ele não contou nada? Porque se ele falasse matei um leão, o pai ia perguntar aonde? Aonde você matou o leão? O que você está fazendo aí fora que você está precisando de matar leão? Porque se você estivesse debaixo da cobertura do pai e da mãe, não precisava de matar nenhum leão. O que você está fazendo aí fora que você está precisando de matar leão? Irmão, dá uma olhadinha no teu caminho, aonde você está andando, que você está matando leão todo dia e não dá conta. Quer saber onde é que você matou o leão hoje? Pastor, quer saber onde é que você matou o leão? Talvez você está se aproximando lá daquele lugar onde a mulher filisteia está lá e o leão já saiu e você fica pensando, não, ninguém está vendo. Dois seres já viram, o diabo e Deus, e o diabo vai fazer de tudo para expor